Então, até puxando isso, eu queria te fazer uma pergunta que é: por que você acredita, nesse tempo estudando e tal, que ao meu ver, a disciplina espiritual mais difícil? Ou a que a gente encontra mais resistência realmente em se tornar uma prática, né? A oração, ela é desafiadora, a meditação, a leitura da palavra, mas nada é comparado ao jejum, e talvez nessas estatísticas que você acabou de apresentar, mostra pra gente. E acredito que, além da própria dificuldade, a gente acrescenta algo mais, a falta de compreensão até de como fazer. Tá. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu também não faço nem ideia de como funciona. Uhum. E aí isso eu não atribuo só a dificuldade dela, mas a nossa falha como sistema, estrutura religiosa no ensino. Em primeiro lugar, eu acho que é muito interessante uma frase que eu vi durante muito tempo de um amigo, o pastor Luiz, lá do Canadá. Hoje, no Canadá, a gente pastoreou junto, chegou a morar junto enquanto solteiro, dividir apartamento lá, cada um com um quarto. Luiz dizia assim, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. O que ele queria dizer? Depois que passou o processo, a parte ruim, vem o resultado, beleza. O que a gente descobre com o tempo é que o jejum também não precisa ser ruim no processo. Normalmente ele só é difícil porque a gente faz pouco. Então vamos falar de dificuldades. Nessa mesma pesquisa que eu fiz aí, que quase 26 mil pessoas responderam, eu falei, qual é a pior coisa para você do jejum? Dei 4 opções: dor de cabeça, irritação, falta de atenção e foco e fraqueza. Tontura e fraqueza. Cara, as respostas ficaram bem diluídas. Dor de cabeça primeiro, a fraqueza segundo, a falta de irritação, a irritação e depois a falta de foco vem nessa ordem, mas assim, não deu, tipo 8 mil, 7 mil, 6 mil, quase 5 mil, não variou tanto. E o desafio era escolher qual, que a maioria diria todas, né? Se perguntar só o que está presente. Anteriores. Agora, por que a gente tem essas reações? Quando você para de comer, o período já começa a passar de 12, vai aumentando 14 para 16 horas, o corpo começa um processo de limpeza. Tá. De um lado, vão falar de destacar a autofagia, limpeza a nível celular, do outro, a desintoxicação. E na hora de eliminar esses venenos, o corpo sofre. Mas por quê? A gente já tem uma alimentação errada, a gente já não jejua e não limpa quase nunca. Então, assim, quanto menos frequente é o jejum, pior ele é. Tá. Por outro lado, um dia eu estou numa rede de amigos conversando, a maioria pastores, e um fala, por que tem que ser tão difícil jejum, dor de cabeça, irritação, todo mundo reclamando. Falou, gente, eu nunca sinto nada disso. Todo mundo, eu não acredito, então você é um anormal. Eu falei, só tem uma explicação para isso. Falei, você jejua uma vez por semana. Ele olhou para mim e falou, há 34 anos, desde que eu me converti. Então ele está sempre mantendo o processo de limpeza no corpo dele, ele não tem grandes dificuldades. Então, por exemplo, isso começou a mudar para mim quando um dia eu reclamei com um pastor que jejuava bem mais do que eu já fazia jejuns de 7, até quase 2 semanas nessa época, mas era sempre um sofrimento. Falei, cara, por que tem que ser tão ruim? E não precisa ser longo. A partir do primeiro dia é ruim, o segundo vai ficar pior. O terceiro ainda não é melhor, a gente brinca, é menos pior. Menos pior que o segundo, mas ainda não necessariamente melhor do que o primeiro, né? Agora, a verdade é que depois de 3 dias, a coisa fica bem mais tranquila. Tá. Então, falando de jejum prolongado, não aconselho ninguém começar pelo prolongado se ainda não faz o básico. Mas por que isso? A própria limpeza. Então, um dia eu reclamando com esse pastor, por que tem que ser tão difícil? Ele olhou para mim e falou, já não tem a inteligência de se alimentar direito. Podia, pelo menos, ter a sabedoria, a decência de desintoxicar o corpo antes. Falei, como é que é? Ele falou, o sofrimento é a falta de limpeza. Ele falou, vai para um jejum prolongado, primeira coisa. Ele falou, você já não come direito, a comida está cheia de industrializado, de processado. Você não tem ideia de quanta química você come. Então, ele falou, é um estabilizante, é um conservante, é um corante, é o saborizante, é o aromatizante, a lista vai longe. Ele falou, nós temos outras questões de metais, de contaminação. Aí vem os insumos. Ele falou, cara, se a gente jejuasse mais, e tem hora que não dá para comer as coisas sem impureza, né? Ele falou, podemos melhorar isso. Mas ele falou, além de você não preocupar, bagunçar, comer errado, ele falou, vocês vão jejuar, vocês despedem. E, cara, ia jejuar um dia, churrascaria anterior, era rodízio de massa e pizza.
Então, ele falou assim, você sobrecarrega e torna o processo mais difícil. Então, por exemplo, ele começou a me ensinar, desintoxica, faz limpeza. Então, assim, vai entrar num jejum prolongado, só agora para o prolongado. Ele falou, pega uma semana e come uma vez cada 24 horas. Eu falei, não, mas você jejua 7 dias antes de começar o jejum? Ele falou, não, isso não é um jejum, isso é uma diminuição, é dar... Porque quem jejuou mais tempo, ele já não olha para aqueles períodos de 24 horas como tão assustador. Então ele falou assim, cara, isso aí seu corpo já está limpando. Então ele falou, ó, tira a carne vermelha uma semana antes. Cafeína para muita gente, seja do café ou do chimarrão, que é o caso lá no sul. Para alguns, quando para, é dor de cabeça. Então ele começou a ensinar algumas coisas que quando a gente fazia, colocava em prato, então, uma refeição só, ela menor, menos comida, mais fibra para limpar o intestino, uso de carvão vegetal. É bom não brincar com isso sem orientação médica, apesar de vender sem prescrição médica, mas ajuda muito na limpeza. Eu comecei a fazer essas coisas, eu nunca mais sofri para entrar no jejum, né? Depois, com o tempo, aprendi outro macete. Você tem fome até o 3º dia. Depois que o organismo entrou em cetose, que você está consumindo gordura, que ela virou a fonte alternativa de energia, você trocou o alimento externo pelo interno. Então, assim, as pessoas acham... Eu estou aqui conversando com você há mais de um mês sem comer. Eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer. Todo dia eu acordo, parece que eu já comi. É aquela sensação de satisfeito, porque o organismo ele só trocou o externo pelo interno. Mas isso te leva a um lugar de disciplina, de controle, de domínio, de modificação, que daqui a pouco a gente mexe. Então, se tivermos a prática, então vamos falar de alguém que nunca vai fazer um jejum prolongado na vida. Tá. Mas se ele fizesse um dia por semana, se ele tivesse mais a prática do intermitente, que não precisa nem ser 24 horas, vamos falar, janelas de 16 a 18 horas sem comer, o organismo vai se limpando de um jeito que já não fica tão sofrido. Então, o começo da vida de oração também não é fácil, porque para romper parece que não vai. Mas depois que você começa a descobrir o prazer, você não lembra da dificuldade do início. Mesma coisa leitura bíblica. Pô, no início a gente não entende, não faz sentido. Não... Mas quando o jogo começa a virar e as conexões começam a acontecer, você fala, e o jejum não é diferente. Entendi. Então, assim, no início é mais difícil. Como ir para academia. Todo dia eu falei, cara... Você jejuou uma vez e nunca mais, pastor, não via resultado. Eu falei, a mesma coisa, o cara foi para uma academia, um dia não ficou bombado, parou. Né? Então, tem coisas que são ruins no início, mas você cria o hábito e você vai aprender o prazer. Então, as pessoas vão ter que insistir e descobrir que não só, o benefício não é só espiritual, tem uma parte física que é muito prazerosa. Então, a pergunta que fica para todos nós é, por que jejuar? Né? Por quê? Quais são os benefícios do jejum? Por que alguém deveria ir atrás dessa prática? Em primeiro lugar, antes de entender como ele funciona e o resultado, porque é uma orientação bíblica. A gente não pode chamar de um imperativo, claro, que só tinha no Velho Testamento um dia anual, o dia da expiação. Quem não jejuasse, a Bíblia dizia ser eliminado do meio do povo. O Novo Testamento não tem um imperativo jejuai, não tem orai e outras coisas. Mas, em Mateus 6,16, Jesus diz, quando jejuar? Ele não falou se. Então, ele não tratou o jejum como opção. Aliás, John Wesley, eu gosto de um comentário que ele faz sobre o Sermão do Monte, e diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que o orientado faça aquilo que ele está orientando. Então, por que Jesus explica como jejuar se ele não quer que jejua? E, no mínimo, se ele não deu ordem, ele manifestou expectativa. E se nós o tratamos como Senhor, a mera sinalização de que ele espera algo de nós tem que ter o mesmo peso do mandamento. Em Lucas 5,35, Jesus diz, eles vão jejuar. Jesus não jogou o jejum para o Velho Testamento, para a lei, como alguns estão dizendo. Ele diz, depois que o noivo for tirado, ele falava dele, que é o tempo que ele está agora, né? Que eu for assunto aos céus, até a minha volta, a minha ausência, eles vão jejuar. Então, primeiro tem que fazer. Agora, se eu entendo ou não, o resultado não vem pelo entendimento, ele vem pela prática. Ok. Então, isso eu acho importante. Por quê?